Eu só quero comunicar que realmente nós estamos aqui hoje, vamos prestar uma homenagem ao professor Matsuda, né? E contamos com a presença do cônsul japonês no Brasil, que veio nos visitar, veio prestigiar a homenagem ao Matsuda. Aliás, segundo o Matsuda, ele que vem nos homenagear, ele vem aqui agradecer à Câmara, né, a gentileza que teve em apontá-lo como um dos japoneses mais importantes dos 103 anos de imigração, né? Então ele vem aqui homenagear a Câmara. E o cônsul fez questão de comparecer, porque Matsuda realmente é uma figura muito importante para nós todos. Então, eu vou pedir aos vereadores, após a leitura do expediente, se a gente pode inverter os trabalhos, né? Vereadores que aprovam a permanência como estão no Conselho relevante, aprovado, primeiro secretário para o expediente. E eu diminuí o expediente, tá, gente? Eu encurtei lá por minha livre e espontânea decisão, encurtei o expediente lá. Então, eu vou pedir ao vereador Marvel, né, e o vereador Márcio Bittencourt para conduzir o cônsul aqui, a nossa mesa, convidado para... Convidar o vereador Cristiano Gelinho e o vereador Paulo Antunes para conduzir o nosso guru, nosso Matsuda aqui, lendário. Matsuda fez questão absoluta e quebrando o protocolo, ele falou: Eduardo, eu quero comparecer lá para agradecer vocês, mas de kimono. Eu ainda cobrei aquela faixinha preta dele toda descascada, mas ele falou que está aposentada, vai para o museu a faixa preta dele. Gente, uma honra muito grande para a gente. Matsuda, eu fui aluno de Matsuda, eu já tenho 67, vocês imaginam aí, né? Ainda tem o jornalzinho lá, realizado com pleno êxito do primeiro campeonato macaense de judô, eu estava lá, né? Meu filho foi aluno de Matsuda, foi para lá com 3 anos de idade, né? Ia lá, dormia no tatame o tempo todo. Mas depois se tornou um bom judoca, muito competitivo, né? E a admiração da família é muito grande, Matsuda, por você, pelo que você representou para o jovem macaense, pelo que você moldou algumas personalidades, né? Tenho certeza que muitos foram mais educados lá no seu tatame do que em casa, né? E a sociedade macaense deve muito a você. E de Campos também, né? E de Campos também, que o Matsuda se dividia, né? Matsuda foi um exemplo aqui de atleta, um exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano. Eu lembro uma competição que nós fomos no Flamengo, e era uma competição que tinha master, o Marvel. E master no judô não tinha nem idade limite e nem peso limite, era de 35 anos para cima. E não tinha limite de peso também. Matsuda entrou, logo na primeira luta, Matsuda entrou para lutar com um atleta do Flamengo, nos 37 anos, 38, Matsuda já tinha uns 65, por aí, ou mais, e o cara o dobro do peso. Segurou o Matsuda, levou para o chão. Falei, matamos o nosso japonês. E a gente só via a mãozinha de Matsuda se mexendo, e como um encanto o cara bateu, sem a gente nem saber, nem o cara soube como bateu, nem por que bateu. Mas sei que foi uma luta extremamente interessante, que não me sai da memória essa luta, pelo tamanho do cara, pelo peso e pela idade, pela diferença de idade. Matsuda é um grande técnico, uma pessoa que se dedicou realmente a fundo às artes marciais, principalmente ao judô. Muito bom, Matsuda. O Macaé te agradece muito. Vou dar ao cônsul, se quiser falar alguma coisa, o senhor pode... Se o senhor quiser usar lá o... Ilustres vereadores de Macaé,
Mestre Shiro Matsuda, senhoras e senhores, muito bom dia. É uma grande honra e satisfação para mim estar hoje na Câmara de Vereadores de Macaé, principalmente para falar do admirável trabalho do mestre Shiro Matsuda. Tive o prazer de conhecer Shihan Matsuda em 2015, quando vim a Macaé para participar da segunda Haru Matsuri e Festa da Primavera, e aquele era um ano especial, pois em 2015 estávamos celebrando 120 anos da amizade entre o Japão e o Brasil. Fiquei impressionado quando tomei conhecimento de que a história dos japoneses em Macaé antecede a chegada do navio Kasatomaru, que aportou em Santos em 1908, e segundo a história oficial, trouxe os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil. Macaé possui então um laço muito especial com o Japão. Acho que não foi por acaso que o Shihan Matsuda veio para cá e se tornou uma personalidade nessa cidade, e onde tem feito um belo trabalho com várias tirações através de seus ensinamentos de judo. Em reconhecimento do seu trabalho e também pela relevante missão de divulgar o judo entre os brasileiros, o então cônsul geral Tsuyoshi Yamamoto concedeu o diploma de honra ao mérito do ano de 2016 ao mestre Shiro Matsuda, considerando uma referência de judo no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Se eu fosse falar sobre os múltiplos talentos e sobre todos os méritos de mestre Matsuda, ficaríamos aqui por horas, talvez por dias. Tamanha é a riqueza de suas realizações. Então, vou me até algumas principais algumas pinceladas sobre esse japonês que chegou ao Brasil como imigrante em 1960. Mestre Matsuda é pioneiro no ensino e na divulgação de judo na região norte-noroeste fluminense desde 1966, e sua dedicação ao judo, a sua crença de que a prática regular deste esporte é uma ferramenta de transformação humana que melhora não só a pessoa, mas também a sua família, e em escala crescente pode transformar a sociedade e exemplo para todos nós. Em sua admirável trajetória de esportista, mestre Matsuda venceu vários campeonatos, não só de judo, mas também de outras modalidades no Japão e no Brasil. Poderia falar das suas inúmeras atividades como mestre e divulgador de judo no Brasil, mas vou mencionar aqui só o projeto Banzai, que ele mantém há mais de 20 anos, promovendo a inclusão de crianças e jovens em situação social de risco através de prática de judo. Em 2016, Shihan Matsuda reabriu a Associação Nikkei de Macaé, onde atualmente é presidente. Ele foi também muito merecidamente convidado para a prefeitura de Macaé e pela Nissan a carregar a tocha olímpica na Rio 2016. Com seu modo de ser, mestre Matsuda conquistou um universo de admiradores no decorrer de todos este tempo de atividade entre alunos, familiares desses alunos que lhe têm profunda gratidão, além de amigos sinceros e de longa data. Por tudo,
o Consulado-Geral do Japão apoia Shihan Matsuda Shihan Matsuda em sonho de construir monumento em homenagear os primeiros imigrantes japoneses. Agradeço a oportunidade de poder me expressar aqui nesta nobre Câmara de Vereadores e espero que Shihan Matsuda receba todo o apoio dos senhores, pois são pessoas como ele que realmente aproximam as duas culturas e fortalecem a amizade entre o Brasil e o Japão. Muito obrigado. Bom, agora a gente passa a palavra para nosso irmão Matsuda. Ele está mais nervoso assim do que disputando o Campeonato Mundial. Bom dia a todos. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Macaé, doutor Eduardo Cardoso, e aos demais senhores vereadores da Câmara dessa cidade, muito bom dia. E a gente fica muito nervoso de falar, porque nunca tive dessa situação tão nervosismo assim, nem na competição não ficaria tanto assim. Mas hoje eu vim a esta casa, aliás, eu tenho que falar aqui, né? Me desculpa, sou estrangeiro e eu nunca fui a essa escola, infelizmente, e não tive. Muito obrigado. E não aprendi tão bem como poderia ser como professor. Mas minha vida sempre como professor, eu tive que aprender na marra. Então, se eu ver qualquer parte que não sai bem, me desculpa, e gostaria que eu ouvisse um pouco só. Hoje, eu vim a esta casa para agradecer pelo apoio que recebi quando fui anunciado pelo senhor prefeito no dia 8 de maio de 2018. A intenção de me apoiar como candidato para concorrer à medalha honrosa, a chamada de Comenda Kasatomaru. Kasatomaru é nome de imigração oficial, primeiro oficial que veio para cá, trazendo 500 famílias para cá, que o governo japonês entregaria para aqueles japoneses que se destacarem em promover a amizade entre o Brasil e o Japão e trabalharam para o bem da sociedade como um todo. E logo no dia seguinte, 9 de maio, recebi com muita surpresa e alegria a notícia de que a Câmara de Vereadores de Macaé havia assinado com unanimidade como uma moção de aplauso para mim. Naquela mesma semana, na hora do evento mensal de nossa academia, que é realizado para sustentar os projetos sociais, nosso chama-se Yakisoba Solidário. E eu recebi a moção pelas mãos do Dr. Márcio Bittencourt, é o meu ex-aluno, que eu sempre ele ajuda nossos eventos. E em diante de amigos e alunos presentes, com muitas salvas de palmas, exibimos o certificado assinado por todos desta casa. Naquela hora, na verdade, eu nem sabia bem do que se tratava aquele documento, mas eu sabia que seria um documento de muita importância e que seria fundamental para a conquista da comenda. E eu prometi comigo mesmo que
se eu ganhasse, traria esta alegria para esta casa e que agradeceria a toda a população da cidade de Macaé, assim que eu voltasse de São Paulo para a minha terra, que é esta cidade onde eu escolhi viver há quase 50 anos. No dia 24 de agosto, eu recebi esta medalha diante de tantas pessoas importantes como ex-ministro, embaixador e cônsul do Japão, e tantas autoridades em Nikkei do Japão e os organizadores da comemoração dos 110 anos de imigração japonesa no Brasil. Foi em diante dessas pessoas que eu pude sentir o real valor desta medalha que estou mostrando aos senhores, que tem especial significado para mim, pois veio especificamente do governo japonês e jamais eu receberia uma medalha tão importante e honrosa como essa, sem ter tido a ajuda tanto dos senhores quanto da população macaense. Jamais estaria em minhas mãos este prêmio que tem tanto peso e importância nessa minha vida de imigrante. Por isso, eu vim a tentar retribuir e compartilhar com os senhores a minha felicidade e gratidão. Talvez tenha aqui pessoas que nem me conhecem e por isso eu pedi ao senhor presidente desta Câmara se ele poderia me emprestar este lugar para que eu possa dividir a minha alegria, orgulho e a honra em todos, pois sabemos que este lugar é muito importante para as soluções dos problemas da população desta cidade de Macaé. E peço mil desculpas por ocupar um tempo precioso deste lugar para apenas um professor judô que veio mostrar a sua medalha. Aliás, como professor judô, venho sempre pedindo aos meus alunos que mostrem a medalha que conquistarem com suor e esforço. Mas, dessa vez, eu nem suei. Mas foi um momento tão importante na minha vida que estou mostrando minha medalha, e até porque há muito tempo que eu não ganhava uma medalha de ouro. E tão bonita, né? E a primeira vez que eu subo aqui e gostaria, então, de aproveitar esta oportunidade única, num lugar tão importante para qualquer cidadão. E já que estou aqui hoje, então posso agradecer não só pelo prêmio, mas também posso agradecer desde quando eu cheguei aqui, nesta cidade, muitos anos atrás, quietinho, curtindo o mar lindo, degustando grandes variedades de peixes pescados por mim, e a todos que me acolheram com muito carinho e amizade, que vivo aqui como se fosse um macaense. Por isso, essa minha vida era fundamental para eu agradecer também os tantos benefícios que venho desfrutando. Daqui a alguns instantes eu vou contar para os senhores como que eu desejo fazer meu agradecimento maior a toda esta cidade. Vou entregar agora meus sinceros agradecimentos e, por favor, não reparem pela simplicidade e nem o meu amadorismo. Espero que gostem, e uma lembrança pintada por mim, a minha mão própria, chama-se sumie, que é uma arte japonesa, e recebam através dela meus agradecimentos.
Matsuda, eu sei que você, na verdade, queria... Eu não sei se é hoje, seria hoje, a apresentação do... Ele queria mostrar algumas imagens e apresentar um projeto, é isso? Que o Matsuda tem para Macaé. E gostaria... Ele veio aqui, na verdade, também pedir apoio para esse projeto e o entendimento desse projeto. Continua com o senhor. O microfone, se eu quiser falar. Ela que vai falar. Então tá bom. Tiraram a televisão de lá, né? Bom dia a todos. Nós vamos começar com a exibição de um vídeo com as palavras do sensei Shuhei Okano. Okano Sensei, ele é o diretor de honra da Kodokan do Brasil. A Kodokan, como alguns sabem, é onde o judô nasceu, onde ele foi criado. Nós temos um representante no Brasil, ele é hoje o presidente de honra, veio para cá em 1966, devido à idade e tal, ele não teve a possibilidade do deslocamento, mas ele fez questão de mandar um vídeo. O vídeo está em japonês, eu peço desculpas, mas eu vou ler a tradução, tá bom? Sensei, Kasatomaru Shoushou, omedetou gozaimasu. Professor Matsuda, congratulações pelo seu diploma Kasatomaru. O diploma Kasatomaru é um título conferido para aqueles que migraram para o Brasil e que, como japonês, prestou relevantes serviços de contribuição na transmissão da cultura japonesa. Eu penso que a homenagem é o resultado desses longos anos de dedicação e dos relevantes trabalhos dedicados do professor Matsuda. O professor Matsuda foi residir em Macaé há quase 50 anos e constituiu família. O professor Matsuda é uma pessoa que sempre se dedicou não apenas ao judô, mas a todos ao seu redor. A sociedade, sendo amado e respeitado por muitos. Na sua vida cotidiana, ele demonstrou sempre ser uma pessoa íntegra e trabalhadora, e o resultado não poderia ser outro, o reconhecimento através da comenda Kasatomaru. A trajetória do professor Matsuda envolve a prática com dedicação e respeito aos ensinamentos do mestre Kano, fundador do judô. O objetivo da prática do judô é, através de sua confiança nesses princípios, cumprir com os deveres próprios e se dedicar para o bem dos homens, da humanidade e do mundo. O professor Matsuda, com a sua dedicação, tem cumprido amplamente os objetivos do judô. Nossos parabéns pelo merecido diploma. Nós, como judocas, sentimos muito honrados com a premiação do professor Matsuda. Gostaria de apresentar de coração as nossas mais efusivas felicitações. Penso, como judoca, que é muito importante o papel de conduzir os ensinamentos do professor Jigoro Kano. Muito obrigada. Eu gostaria de dar continuidade fazendo uma breve palestra sobre a imigração japonesa. Como já foi falado, ela tem o seu início, seu marco oficial, no dia 18 de junho de 1908, com a chegada do navio Kasatomaru, com 781 japoneses imigrantes, sendo eles 165 famílias, que vieram se instalar e trabalhar nos cafezais do Oeste Paulista. Ele é considerado o marco oficial que deu início à imigração japonesa. Porém, o que poucos sabem é que 6 meses antes, no dia 1º de dezembro de 1907, foi instalada em Macaé a primeira colônia japonesa no Brasil. Isso já é reconhecido e documentado hoje como período pré-Kasatomaru, uma colônia planejada e que aguardava a vinda de 500 famílias. A colônia foi liderada por Kumabe-san, o grande pioneiro que veio como um verdadeiro desbravador. Suas filhas foram as primeiras mulheres japonesas a se naturalizarem brasileiras. Vieram em apenas um número de 12 japoneses e receberam a fazenda Santo Antônio do governo estadual, para nela organizarem um núcleo colonial, diferente do grupo do Kasatomaru, que viria como mão de obra para os cafezais.
O projeto em Macaé durou 5 anos, até que o último deles, o ex-juiz Saburo Kumabe e seus familiares se deram por vencidos e foram embora para a capital, Rio de Janeiro. Kumabe-san liderou sua comunidade enfrentando todo tipo de problemas: isolamento, barreira de idioma, cultura, alimentação. Enfrentou também as diferenças ecológicas, o clima quente, praga de insetos, doenças sazonais, etc. Ele foi derrotado, mas lutou bravamente, tendo sido um homem de extraordinária coragem e força. E eu gostaria de mostrar um objeto para vocês. Nos foi trazido pelo historiador Marcelo Abreu, numa de suas incursões a essa fazenda, né, estudando, pesquisando, colhendo dados, ele encontrou essa katana jogada dentro da caixa de ferramentas que eles não sabiam para que servia, né? Enfim, ele encontrou, percebeu que tinha formato japonês, né? Era uma katana, e ele guardou. Depois ele nos entregou. Na festa de 2017, o Haru Matsuri, em que nós comemoramos, para nós, os 110 anos, né, de imigração japonesa, teria sido ano passado, a família, os descendentes da família Kumabe aqui estiveram. E, curiosamente, um deles é professor de Kendo. E ele avaliou a espada e disse que o formato, a forma como se prende a madeira ao cabo e etc., em muitas coisas ele percebeu a característica completamente japonesa na confecção. Kumabe-san, imaginamos, deva ter forjado essa espada na intenção de proteção de sua própria família, que, como eu citei, ele ficou absolutamente isolado, sozinho, e, enfim, ele foi realmente para nós um ícone, um grande guerreiro. Manteve essa colônia de pé 5 anos sozinho, sem apoio, sem ajuda, até que finalmente ele desistiu e foi para o Rio de Janeiro, capital. Junto com o senhor Kumabe veio Ryuichi Yasuda. Ele é um segundo personagem também muito importante. Ele não ficou muito tempo na Fazenda Santo Antônio, preferindo iniciar uma colônia própria nos Cavaleiros, mas também não foi muito à frente, e ele se associou ao terceiro personagem da nossa história, que é Yamagata Yuzaburo. Esse é muito mais empreendedor do que os outros dois juntos. Esse prosperou muito. E sua família, até hoje nós temos contato, seus descendentes são pessoas maravilhosas, já estiveram em Macaé algumas vezes, já os homenageamos, enfim. Ele veio para o Brasil em 1908, um mês antes da chegada do Kasatomaru do Rio de Janeiro. Viria para Macaé em 1911 para ocupar e produzir uma grande extensão de terras. A fazenda Yamagata, antiga Cachoeiro, ela fica aqui na entrada de Macaé, ainda pode ser vista. Hoje com outros donos, claro. Em 1921, ele se naturalizou brasileiro e fundou em Cabo Frio a primeira escola de produção pesqueira da região, com 6 barcos pesqueiros, 10 redes e 23 pescadores japoneses. Reza a lenda que em 3 dias eles pescaram o equivalente a 1 ano de toda a pesca. É que eles trouxeram conceitos japoneses, incluindo de pesca noturna, que não eram conhecidos ainda por aqui. Por isso eles foram convidados a fundar a escola de pesca também. Ele adquire e expande, então, já que ele pegou muitos peixes, ele precisava de muito sal para conservar os peixes. E então ele compra e expande a salina Mossoró, em São Pedro da Aldeia. Em 1924, ele faleceu e foi sepultado em Macaé. O seu legado é realmente imortal para todos nós. E o seu lema foi: sempre em frente, não pare nunca. Mesmo que caído, se arraste, mas siga em frente. E ele mostrou isso para todos nós com tudo que ele produziu na cidade de Macaé, naquela época tão remota, né? Vocês estão vendo ali a imagem dele, a imagem da fazenda, ele embaixo, né, olhando assim a sua fazenda, e estão vendo ao lado o túmulo, tanto em preto e branco quanto depois em colorido. Essas pedras vieram diretamente do Japão, elas foram entalhadas por um grande artista e nelas está escrito:
notável súdito do Império Japonês. Yamagata-san pediu para ser sepultado em Macaé, porque aqui ele considerava a cidade dele. Ele pediu para ficar no Morro de Santana, onde ele dizia que ele podia ver de um lado a sua fazenda e os seus empreendimentos, e do outro ele via o mar, onde ele se lembrava da terra de onde ele veio, né, originalmente. E essa é a história da imigração que poucos conhecem, né? Muita gente não sabe que, na verdade, a primeira terra pisada pelos imigrantes japoneses foi Macaé. Retomando a minha apresentação, e eu terei que ler tantos papelados desse aqui que eu não gosto muito. E eu vou encurtar desse tempo, né? Gostaria de falar, assim, breve apresentação. Como eu falei que a gente ia trazer um presentear nessa cidade. Como tenho 52 anos de experiência de aula de judô, e eu também aprendo muito com criança pequena. E senti muito a necessidade de ter locais mais adequados para as crianças menores, que hoje em dia quase todas as famílias são criançada que é impossível de ficar só, porque são vidas agitadas que estão elevando dessa forma. Então, primeiramente eu quero falar do imigração. Alguém conhece dessa história desse túmulo que tem aqui em Santana? Alguém conhece? Acho que quase não tem. Por que será? Né? Uma coisa que para nós, como cultura nossa japonesa, é muito importante respeitar e saudar o antepassado. Mesmo que eu não conheça, a gente precisa ter um respeito muito grande, porque a gente vive sempre alguém ao lado. Posto que não conhece, mas você precisa sempre dar a espírito conjunto que a gente precisa. E então, primeira coisa que gostaria de falar é monumento, para que alguns colônias japonesas que poderá vir. Não é a história de 100 anos houve um enforcamento que deram praga, etc. Mas não precisa ser mais 100 anos. Eu gostaria de ser agora. Tenha um monumento que venha a colônias como culturas que é apreciado, né? Como a gente tem educação, simplesmente todo mundo é elogiado. Por quê? Porque a gente aprendeu desde pequeno assim. Então, esse monumento é muito, muito importante para a gente. Principalmente que eu já estou aqui no final da carreira, gostaria de ter um monumento de onde possa trazer e divulgar nossa cultura. E junto com o DES vai vir, como nossa academia tem linguagem japonesa, que ensina para ter uma segunda ou terceira opção de linguagem do mundo que estão aprendendo, e ligado com o consulado para que facilite, né, a viagem, a imigração, etc, etc. Quem sabe poderá trazer grandes empresas também, né, ou daqui para o Japão também, né?
Então, esse monumento gostaria de ser um lugar que tenha recinto fechado para que seja preservado por espíritos de nipônica, vamos dizer assim. Porque não gostaria de ter um lugar que exposta para ser pichado e quebrado por qualquer. Então, eu vou para a segunda parte de judô. E pouca gente conhece que está sendo governo japonês e governo brasileiro estão combinados para que possa colocar aula de judô nas escolas. Isto é, tudo é bancado pelo governo japonês. Já estão segundo grupos que foram nesse mês passado, segundo grupos que foram para lá como aprender professores de judô escolar. E devem voltar daqui a pouco. A gente vai ter notícias para ver que vai colocar o judô nas escolas. Imaginem que eu acredito que trará muitas diferenças, mudanças para bem, porque o que nós vimos vídeo desses dias, uma violência muito grande de estudantes dando desmoralizar professor. Isso eu acho muito, muito triste de ver, né? Ainda continua, porque afinal de contas eu também tenho meus 3 filhos brasileiros e 8 netos, vai para 9 netos e 2 bisnetos. São brasileiros que eu tenho que defender desse direito, mas que quero que aprenda também boa educação, para que dessa cidade, pelo menos onde eu estou, gostaria de propagar muito mais, porque todos que me aproximam, como aprenderam comigo, né, e me abraça, antes de abraçar, sempre tenho um cumprimento. Isso é uma forma de, acho que, demonstrar o nosso respeito a um ao outro, né? Eu acho um fundamental de iniciarmos desse tipo de educação, porque hoje em dia é um trabalho, é a primeira prioridade, e o dinheiro que estão sendo mais importantes desse mundo. E eu acredito que ainda dá tempo de a gente mudar um pouco, e gostaria que juntasse com a gente, porque nós queremos fazer um ginásio que possa dar as aulas para desses projetos de crianças carentes e vários a parte de educação e como aprender o respeito, né, um ao outro, próximo, para que a gente possamos apoiado por todos, porque esse sonho nasceu comigo, mas sozinho certamente não consigo realizar, já que sou velho, mas que ainda tenho um espírito muito jovem, e eu vim aqui pedir ajuda de todos os senhores daqui para que crave seus nomes na nossa Imincan, ou seja, Casa de Imigrantes. E assim eu vim aqui querer fazer presentear para ver se consigo melhorar um pouco a nossa vida. Obrigado. Então, gente, se alguém quiser usar a palavra ainda, antes da gente passar a palavra para... Uma palavra? Com a palavra. Tenho orgulho também de dizer aqui que eu fui aluno do mestre Matsuda, e a gente fez judô lá. Eu acho que eu fui das primeiras turmas, ainda num cineclube, quando era no cineclube. Então foi uma época muito boa, e Matsuda participou muito da minha formação de vida, formação profissional, que no judô a gente aprende a ter respeito,
a ter humildade, a ter sinceridade e a gente respeitar as pessoas. Então, foi um legado de vida que ele me deixou. Muito obrigado, mestre. Senhor presidente, colegas vereadores, para o presidente, um bom dia. Não tem como deixar de falar do mestre Maksuda. Também fui aluno dele, pratiquei lá muito tempo na academia dele. Meu filho também, seu faixa amarela, o Iago, levado, bagunceiro, fazia bastante bagunça. E uma coisa bacana que eu aprendi com o Maksuda foi que ele falou para mim o seguinte: os alunos mais bagunceiros da sua academia são os melhores alunos que ele tem. Aí eu fiquei entender isso, como é que os alunos mais bagunceiros vão ser os melhores? Porque os alunos mais bagunceiros são os que mais pagam flexões, são os que mais pagam agachamentos, então eles são os mais fortes da academia. Aquele que é quietinho ali, disciplinar, não está agachando, não está fortalecendo a mão e a perna. E os bagunceiros, né, Max? O senhor falou isso aí e ficou gravado para mim, e é uma coisa que eu levo para os meus alunos hoje também. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo. Ele não faz um trabalho só na área particular, ele tem um coração muito bom, ele doutrina também muito as crianças carentes, ele tem um trabalho social muito bacana aqui em Macaé. Para quem não conhece, ele abre a porta da academia dele, para a galera ali da Malvina, da Fronteira, e o senhor tem certeza que sabe, aquela criançada te ama, te adora, você pode ter certeza disso. Parabéns, Maksuda. Senhor presidente, bom dia, nobres vereadores, senhoras e senhores, público presente, a você que nos assiste pela TV Câmara. Quero aproveitar também e agradecer e registrar a presença aqui do Oscar Pires, que é um grande amigo de imprensa, jornalista também, e batalhador nessa causa da divulgação do lado do bem. E parabenizar a Maksuda, que eu conheci ele em 2012, eu fui lá no seu centro esportivo, e naquela época ele falou comigo que tinha um desejo de espalhar por toda a Macaé a arte marcial, que é o judô, principalmente nas comunidades carentes, onde as crianças vão aprender a ter disciplina, coisa que hoje, infelizmente, nossas crianças não têm. Haja visto que a gente acabou de assistir o episódio em Rio das Ostras, né, de meninos de 14, 16 anos, desonraram lá o professor, que é o mestre, e o judô, a arte marcial, ela dá essa disciplina de honrar o seu mestre, respeitar o seu pai e sua mãe. E olha, Maksuda, eu faço votos aqui, e sei que essa casa também vai fazer coro de espalhar a sua disciplina, a sua arte por toda a cidade de Macaé, e principalmente que em cada bairro, cada periferia, tenha um centro social Maksuda para ensinar judô a essas crianças. Muito obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar nosso visitante, cônsul japonês. Obrigado pela presença. Que a sua visita seja honrada e prestigiada ao lado do mestre Maksuda, pessoa de respeito, referência na nossa cidade, que trouxe não só a arte marcial, mas trouxe também um exemplo familiar que serve para todos os macaenses, para a população em geral. E aproveitando um momento de homenagem ao senhor, que está acompanhado especialmente pelo cônsul e os colegas vereadores, chamar também a atenção para o serviço público, que também coloque, né, que seja referência para as crianças na política pública, o esporte. Nossa cidade, ela tem potencial para o esporte, mas não investe. A cada dia, menos criança participa do esporte através da política pública. Então, espero que hoje também seja uma data importante, uma data que sensibilize o chefe do Executivo para que ele tome providências, seguindo o exemplo de várias pessoas, assim como o senhor dedicou toda a sua vida ao esporte, mas a maioria das crianças precisam ter esse acesso através da política pública. Para concluir, parabenizo o presidente, vereador Eduardo, que apresentou requerimento para que hoje o grande expediente fosse dedicado honrosamente ao senhor pela sua excelência, pelo seu papel na sociedade macaense, e hoje, numa situação especial, acompanhada pelo cônsul japonês. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, primeiro gostaria de saudar meu amigo Oscar Pires. Há décadas
fazendo um trabalho, o melhor trabalho de comunicação que Macaé já teve. Saudar o cônsul e saudar, em especial, o Maxuda. Fui aluno de Maxuda em 1973, lá no subsolo do Cineclube, 72, 73, 74, mais ou menos. Só que, Maxuda, a gente foi lutar em Campos, eu levei uma surra, fiquei traumatizado, parei de lutar judô. Então, em especial, o mais interessante, Maxuda, é a quantidade de pais que vêm me procurar dizendo: olha, meu filho era muito agitado, depois que foi lutar com o Maxuda, ficou pianinho, manso. Então, eu até aconselho, se alguém tiver algum filho um pouco agitado, vai com o Maxuda, que ele coloca na linha bonitinho, né, Maxuda? Parabéns, Maxuda, pelo seu trabalho há décadas e décadas em Macaé. Está em ata também, além do... recebemos aqui a visita do cônsul japonês aqui no Rio de Janeiro, a homenagem prestada ao nosso Matsuda, que é uma grande referência no município de Macaé, pioneiro nas artes marciais, orgulho para todos nós macaenses, e também registrar a presença de Oscar Pires, que é esse guerreiro na imprensa do nosso município, ultrapassando décadas, Oscar, e você firme aí na imprensa, com a sua posição, com a sua postura, divulgando e publicando todas as ações do nosso município e acompanhando a política do município de Macaé há tantas décadas. Seja bem-vindo a essa casa e bem-vindo a todos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores e assistência, da mesma forma, Luiz Fernando, queria saudar o companheiro Maxuda, ao cônsul do Japão, que se faz presente em nossa casa, uma satisfação muito grande. E trago aqui o abraço de Denis Salles, ao companheiro Matsuda, que foi aluno dele, mandou um abraço para ele. E já que o Luiz Fernando falou de Oscar Pires, eu não estou vendo ele aqui, que eu estou com a vista meia ruim. Cadê? Tá onde, Oscar? Oscar tá ruim mesmo, hein? Não, porque ela está na frente aqui. A menina está aqui na frente, mas tudo bem. E dizer o seguinte, bem disse o vereador Luiz Fernando, mas o Oscar Pires travou várias batalhas a favor do município de Macaé, que nós temos que reconhecer pro resto da vida. Tudo que foi importante, começar pelos royalties, surgiu através do debate, através da grande luta de Oscar Pires. É um homem que tem que viver muitos anos para ser reconhecido, não só pelo Poder Legislativo, mas pelo Poder Executivo também, por tudo que ele fez pelo município de Macaé. Obrigado pela presença, Oscar Pires. Obrigado, Matsuda. Obrigado, cônsul do Japão. Muito obrigado.